Um feliz sábado, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online para todo o Brasil e o mundo. Que bom nós estarmos juntos em mais este santo sábado, para nós podermos louvar e engrandecer o nome de Deus. Depois de uma semana de correrias, de lutas, de atividade, chegou o dia de nos desconectarmos das correrias do dia a dia e centralizarmos a nossa mente unicamente em Jesus Cristo, desejando que o Espírito Santo possa estar em seu coração, que você possa receber as bênçãos dos céus e que nós possamos nos preparar para o evento mais importante da história, que é a volta de Jesus. Para nossa reflexão e oração, nós vamos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1. A palavra diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento nós vamos nos ajoelhar e vamos falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua proteção e cuidado, e por esta oportunidade de nos conectarmos com o trono da graça através da oração. Que o Senhor possa abençoar os nossos internautas, possamos receber as tuas ricas bênçãos e também em breve herdarmos as mansões celestiais. É o que eu te peço e te dou graças em nome de Jesus. Amém. Há muito tempo um homem aqui viveu, e sendo compassivo, tinha um amor no olhar. Fez tudo diferente, novo, quebrando tradições. Assim a muitos desagradou. Cristo deixou um lindo modo de enxergar o outro. Cristo quebrou as regras que nos afastavam como irmãos. Vindo ao mundo me mostrou como devo agir se realmente sou cristão, fazendo a diferença aos que aqui estão, acima de tudo a mim. Se fez igual, então me dirijo a Deus, e parte terei no céu com Deus. Esse mesmo homem também é Deus, deixou um grande exemplo, vou te contar.
todos sendo irmão. A sua crença era o amor. Cristo deixou um lindo modo de enxergar o outro. Cristo quebrou as regras que nos afastavam como irmãos. Vindo ao mundo me mostrou como devo agir se realmente sou cristão, fazendo a diferença aos que aqui estão. Acima de tudo a mim se fez igual, então me dirijo a Deus, chamando Pai, e parte terei no céu com Deus. Cristo deixou um lindo modo de enxergar o outro. Cristo quebrou as regras que nos afastavam como irmãos. Vindo ao mundo me mostrou como devo agir se realmente sou cristão, fazendo a diferença aos que aqui estão. Acima de tudo a mim se fez igual, então me dirijo a Deus, chamando Pai, e parte terei no céu com Deus, com Deus. E pede apenas que possamos fazer igual, vivendo a verdadeira religião, que é o amor, que é o amor. Amém. Belo hino de louvor ao nosso Deus, dando abertura ao culto deste sábado com o grupo Vocal 4, louvando o nome do Senhor com esse belo hino de louvor. E hoje é o sábado do Senhor. Você que está entrando agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você é muito bem-vindo, bem-vinda a este culto todo especial, que foi separado especialmente para você, para a sua família, para abençoar a sua vida, e desejando que realmente o Espírito Santo possa estar do seu lado, abençoando ricamente a sua vida espiritual. Vamos começar fazendo o trabalho do Senhor, que é espalhar a mensagem. Comece dando o seu like. Todos vocês que estão aí, vamos neste momento, pegue o seu celular, clique naquela mãozinha que é o like, para que a gente tenha muitos likes. Quanto mais likes a gente recebe, mais a mensagem chega longe. Não se esqueça de compartilhar, copie o link e cole nos grupos. Envie para as pessoas que você mais ama, as pessoas que são mais importantes para você. E se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. E hoje nós vamos então, neste momento,
é o momento de nós relembrarmos aquilo que nós estudamos durante a semana. Estamos começando o novo trimestre da Escola Sabatina. E a nossa lição desse novo trimestre tem um título muito importante: Conhecendo a Epístola de Tiago. Então vamos aprender um pouco sobre as mensagens deixadas por Tiago para cada um de nós, para compreendermos a palavra de Deus. A nossa lição tem por título A Mensagem de Deus por meio de Tiago. Então você que tem a sua lição física, é na página 7. Você que nos acompanha através do aplicativo, então você também pode abrir a nossa lição através do aplicativo. O nosso texto introdutório está em Tiago, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, aqui foi direcionada uma carta muito especial. O nosso pensamento central da nossa lição é um texto com um comentário de Ellen White, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 180 e 81, que diz assim: não existe nenhuma pessoa ou nação que seja perfeitamente em todos os hábitos e pensamentos. É preciso aprender uns com os outros. Portanto, Deus quer que as diferentes nacionalidades se misturem e se tornem uma só, em entendimento e propósito. Em seguida, a união que é em Cristo se revelará. Então aqui diz que não existe distinção de raça ou cor. Todos somos um em Cristo Jesus. O primeiro tópico de nossa lição vem falando sobre discípulos de Cristo. Queridos, o que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz. O discípulo é o seguidor de seu mestre. Na pergunta A faz o seguinte questionamento: quem eram os 3 discípulos de Cristo chamados Tiago e qual deles costumamos notar? Bem, Jesus tinha 3 discípulos que eram os mais próximos: Pedro, Tiago e João. O texto de Mateus, capítulo 10, versos 2 e 3, diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago, o menor, e Lebeu, apelidado Tadeu. Então, Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, que no caso era irmão de João, e Tiago, o menor, que os escritos nos dão a entender que era irmão de Jesus. Então, nós vemos aqui através da palavra de Deus que a gente sempre foca mais em Tiago, filho de Zebedeu, que foi o irmão de João, mas os 2 se tornaram apóstolos de Jesus. Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui já está falando dos filhos de Maria, no caso esse Tiago menor, que fez parte, acredito que pelos dados que nós temos hoje, que foi o único irmão de Jesus que aceitou a fé cristã. Isso é o que nós conhecemos através das informações que existem. Agora, na pergunta B, temos
Outro ponto. Cite alguns momentos especiais que Tiago, irmão de João, viveu com Jesus. Então, nós temos aqui vários episódios, né? Um desses episódios que nós encontramos está em Lucas capítulo 8. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e o pai da mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta, mas ele, pondo-os para fora, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então, eles presenciaram esse milagre da cura da filha do centurião. Mateus capítulo 17, nós vemos outro episódio no Monte da Transfiguração, quando eles viram Moisés e Elias, né, como se fosse uma visão. O outro episódio nós encontramos em Mateus capítulo 14, que foi no Getsêmani, onde Jesus chama Pedro e Tiago e João à parte. Então, eram os discípulos mais apegados, mais chegados a Cristo. Jesus tinha muita intimidade, muita liberdade com eles. Apesar de todos nós termos amigos, termos irmãos em Cristo, mas existem aquelas pessoas que nós temos uma ligação mais profunda, uma confiança mais profunda. Então, assim também era com o nosso Salvador Jesus. Aqui no comentário do livro Desejado de Todas as Nações, diz assim: João, filho de Zebedeu, foi um dos 2 primeiros discípulos que seguiram a Jesus. Ele e seu irmão Tiago estavam entre o primeiro grupo que havia abandonado tudo para adotar o serviço do mestre. Então, Tiago, filho de Zebedeu, fazia parte do grupo dos primeiros que seguiram a Jesus. Segundo tópico, bebendo da taça. Então, descreva o objetivo original de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Bem, nós não vamos ler o texto, ele já é muito conhecido. Aqui no livro de Marcos retrata quando os 2 discípulos chegam a Jesus e disseram: mestre, nós queremos te fazer um pedido. Nós queremos que o Senhor faça o que nós estamos pedindo. Jesus perguntou: o que vocês querem? E eles disseram: quando o Senhor estabelecer o seu reino, que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, eles queriam o melhor lugar, eles queriam a melhor posição. E agora Jesus respondeu para eles dizendo, verso 38, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Então, queridos, Jesus tratou eles com amor, respeito e ternura, mas os repreendeu. Os outros discípulos ficaram até com raiva, porque eles, quer dizer, os outros não eram importantes, também não mereciam lugares. A compreensão deles finita era muito limitada e eles queriam ocupar os melhores lugares, mas não é assim no reino de Deus, e achavam que Jesus viria estabelecer o reino terreno. Na pergunta B, exatamente como Cristo havia predito, o que aconteceu com Tiago e João após Cristo ter retornado ao céu? Bem, todos sabem que Tiago e João, filhos de Zebedeu, tinham sérios defeitos de caráter, foram chamados de filhos do trovão porque eram bem violentos, reagiam de forma muito desequilibrada às situações, mas eles foram transformados por Jesus. O caráter deles mudou. Então, o que acontece? Tiago foi morto pelo rei Herodes, foi decapitado, cortaram a sua cabeça. E João ficou preso durante muitos anos, foi exilado lá na ilha de Patmos, onde recebe a visão do Apocalipse, depois ele retorna para Éfeso,
onde acredita-se que ele escreveu os livros. Então, nós vemos aqui o destino destes dois irmãos que foram mártires em prol do Evangelho. Bem, terceiro tópico, quem escreveu a epístola? Como a inspiração descreve Tiago, filho de Alfeu, um dos 12? Então, Marcos capítulo 15, verso 40 diz: e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, na verdade, Tiago, o menor, era irmão de Jesus, né? Talvez, não sabemos se era filho de José, ou se talvez Maria tenha se casado novamente. A Bíblia não nos fornece muitas informações, mas acredita-se que ele ficou tomando conta de Maria após a morte do Salvador. Então, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina muita coisa. A gente sempre atribuía antes a Tiago, apóstolo, mas, na verdade, os textos deixam claro que não foi ele que cuidou de Maria, e sim Tiago, o menor, que era irmão de Jesus. Pergunta B. Por que é provável que o autor da epístola de Tiago, referido como apóstolo, já que conhecia o Senhor pessoalmente, seja o meio-irmão de Cristo? E como a descrição que faz de si mesmo revela que o seu caráter foi transformado? Tiago 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. O comentário da meditação matinal esse dia com Deus diz: Cristo foi mal compreendido por seus irmãos, pois era diferente deles, ou seja, seu comportamento, seu caráter eram diferentes. Ele trabalhava para aliviar os casos de sofrimento que via e sempre era bem-sucedido. Jesus tinha pouco dinheiro para dar, mas muitas vezes doava o próprio humilde alimento àqueles que entendia serem mais carentes do que ele mesmo. Seus irmãos sentiam que a influência dele era bem mais forte que a deles, pois quando falavam com dureza com as almas pobres e degradadas com quem interagiam, Cristo as procurava e lhes dirigia palavras de encorajamento. Então, nós vemos aqui que Jesus era rejeitado por seus irmãos. Como Paulo demonstrou respeito por Tiago, irmão de Jesus? Então, aqui o apóstolo Paulo, falando da sua experiência no livro de Gálatas, então ele diz que nem tornei a Jerusalém a ter com os que já dantes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, o apóstolo Paulo teve o privilégio de conhecer a Tiago, o irmão do Senhor, pois o apóstolo já era morto. Então, queridos, nós percebemos aqui que provavelmente Tiago já era um homem já com uma certa idade, não era mais um jovem, era um homem talvez com seus 60, 70 anos de idade. Então, o apóstolo Paulo teve o privilégio de conhecê-lo. Quarto tópico, esclarecendo algumas questões. O que revela que Tiago, irmão de Cristo, foi um homem influente numa importante assembleia da igreja primitiva. Então nós vemos aqui durante o concílio de Jerusalém, sobre a questão da circuncisão, Tiago foi o ponto de equilíbrio para a igreja, e quando foi decidido que não devia se impor isso aos gentios, Tiago deu a notícia. Tudo dá a entender que provavelmente ele era o presidente da igreja, né? O presidente da conferência geral, não Tiago apóstolo, e sim Tiago, irmão do Senhor. Que afirmação comum mais errada se dissipa quando vemos o papel de destaque que Tiago exerceu naquela importante assembleia? Bem, Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz assim: mas também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A igreja de Roma prega que Pedro foi o primeiro papa. Mas esse texto aqui derruba, né? A palavra de Deus derruba completamente isso. E, inclusive, quem presidiu o Concílio de Jerusalém não foi Pedro, e sim Tiago. Tiago era o presidente da igreja, e não Pedro. Então, isso é algo muito importante nós observarmos, que não era Pedro o chefe maior da igreja. Quinto e último tópico, Israel de Deus. A quem a epístola é dirigida? E de que modo ela envolve todos que aceitam a Jesus Cristo? Então, aqui o apóstolo Tiago direciona a carta aos crentes de Israel e traz um sentido espiritual para o Israel de Deus que somos nós hoje. Então, essa carta também se atribui a cada um de nós. Entre o Israel de Deus deviam ser contados muitos que não eram descendentes de Abraão segundo a carne. A vida de Cristo estabeleceu uma religião na qual não há casta, uma religião pela qual judeus e gentios, livres e escravos, estão ligados em uma fraternidade comum, sendo iguais perante Deus. Então, aqui nós vemos claramente que para Jesus todos somos um. Pergunta B. Que nome a profecia dá ao Israel espiritual do tempo do fim? E como ela descreve a experiência desse povo imediatamente? Então, Apocalipse 7,4 diz: e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Então, os 144 mil são chamados também do Israel, o Israel de Deus. Queridos irmãos e irmãs, assim nós vamos concluindo esta nossa lição, que estudamos durante a semana, uma lição maravilhosa, dando início ao livro de Tiago. E na semana que vem, vamos continuar o nosso estudo. E nós chegamos ao momento todo especial, que é o nosso momento de agradecer, da gratidão. A Bíblia diz assim, olha, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. É o momento de nós ofertarmos a Deus pelas suas bênçãos, sua misericórdia, seu amor. Devolvermos ao Senhor o que é dele, o nosso dízimo, as nossas primícias, as nossas ofertas alçadas. E a sua ajuda é muito importante para levar a obra de Deus avante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, se sente feliz em estar através deste instrumento de bênção, levando a mensagem de esperança para você. E a sua ajuda é muito importante para nós continuarmos propagando a mensagem de salvação, que é a mensagem do Evangelho. Neste momento, nós vamos ouvir um hino com a música produção. Hoje é o dia do Senhor, com a Roseli Abadia. Então vamos ouvir esse belo hino, Hoje é o Dia do Senhor. Vai aparecer o QR Code, também a chave Pix, e vamos todos juntos, neste momento, contribuir para a causa do Mestre. Hoje é o dia do Senhor, dia santo e de louvor, que nos faz celebrar a criação. Nesse dia quero descansar dos pesares do viver. Santo
Agradecemos a todos que cooperaram com a causa de Deus, que Ele possa retribuir em bênção sem medida. E neste momento nós vamos para os minutos de saúde com o irmão Heleno Vitorazzi, que é o diretor do Departamento de Saúde da nossa igreja em Rondônia. Vamos ouvi-lo. Bom dia, irmãos. Nesta série Minutos de Saúde, temos apresentado sempre os benefícios de uma fruta, de um grão, de uma semente. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios do coco. Esta fruta tropical, originária da Ásia, e está muito presente aqui em nossa região, aqui no Brasil, principalmente nas regiões litorâneas, né? Onde o coco foi bem adaptado. Você sabia que o coco é o terceiro alimento mais completo do mundo? Se ele é o terceiro mais completo, e o primeiro? É o leite materno. E o segundo? É o ovo. O ovo de galinha. É o terceiro alimento mais completo. E o terceiro é o coco. Coco seco, né? Quando se fala que é o mais completo, é o terceiro mais completo, se trata da castanha do coco maduro. O coco seco, irmãos, ele tem muitas propriedades benéficas. E nós vamos citar aqui algumas delas. Mas antes de falar do coco seco, nós vamos falar daquele que é mais preferido, que é mais usado. Vamos falar sobre a água do coco, né? Ele é excelente, hidratante e reidratante. É rica em sais, minerais, em muitos nutrientes. Ele é rica em vitaminas, sais, proteção e renovação de células responsáveis pelo envelhecimento. A água de coco ela pode ser usada no cabelo, na pele, mas principalmente internamente, né? Ela auxilia na regulação do sistema digestivo. É um excelente isotônico para os esportistas. Manutenção e equilíbrio do sal e da água do corpo. Não somente ao ser humano, mas até aos animais. A água de coco tem muitos benefícios. Você sabia que o coco é uma das maiores sementes? O coco é uma semente. Ali ele tem dentro de si toda a sua informação genética. Quando você vê um grande pé de coco, que tem bastante cachos, ele tem raízes profundas, o seu tronco, toda aquela informação genética, toda aquela estrutura veio de um DNA contido lá dentro do endosperma, que ela inicialmente é uma líquida, é água de coco, né? E depois ela vai se amadurecendo e se torna uma castanha saborosa, e ali ela começa então, a germinação de um pé de coco. A água é um repositor hidroeletrolítico, a água do coco. Combate diarreia, desidratação, vômitos, porque contém muitos sais minerais, como potássio, cálcio, magnésio, ferro, cloro, fósforo. Mas o mais importante é a castanha do coco, né? Como já falamos, a endosperma. Ele contém ácidos graxos poliinsaturados, que levanta a imunidade, muito útil na cicatrização de machucados, de feridas, de inflamações. O óleo do coco é remédio para o coração. Ele mantém o coração batendo, produz a energia para o disparo do coração. Né? Ele mantém a saciedade, mantém o intestino em bom funcionamento, é indicado para casos de intestino preso, para a pele, por ser rico em vitamina A, vitamina C e vitamina E. Ele é antioxidante, a castanha do coco. Ele retarda o envelhecimento celular, portanto, o envelhecimento precoce das pessoas. Né? Tem um quesito aqui, muito forte. Não se pode comer muita castanha de coco, porque vai pesar no processo digestivo, muito gorduroso, muito óleo. Não se deve comer mais que 40 gramas de coco seco numa refeição, viu? Não se deve comer mais que isso. Em jejum, o coco seco é vermífugo, ele espanta parasitas do intestino.
Da castanha do coco se faz diversos pratos. Você pode fazer farinha, o leite de coco, você pode cortar umas fatias e saborear, mastigar lentamente. Essa massa fibrosa do coco é muito boa e fortalece o estômago, é boa para a digestão. E agora eu quero dar aí uma receita que você pode fazer em casa, usando a massa do coco, mas você vai despejar ele sobre umas bolinhas. É a tapioca granulada. Essa tapioca granulada se compra na feira. Então aí está a receita. Você não precisa anotar agora, você pode buscar no link depois e pegar essa receita depois lá no link. Um coco seco descascado. De preferência que você não mande o seu esposo descascar, viu? Porque lá em casa eu não consegui escapar. Foi eu que descasquei a castanha do coco. 1 litro de água natural. Não pode ser água gelada, aqui está o segredo. A água tem que ser água natural, senão ela desprende a gordura e vai colar nas paredes da vasilha, né? Uma colherinha de chá de sal. 3 colheres de sopa de açúcar demerara. Bater tudo bem batido no liquidificador. Aspergir aquela batida sobre 500 gramas de tapioca granulada. Isso aí você acha na feira ou nas lojas de produtos naturais. Faça essa mistura e deixe descansar por 2 horas. Depois das 2 horas, o que vai acontecer? As bolinhas da tapioca granulada, por ser mais leves, elas vão sobrenadar, elas vão subir. Então, quando ela, depois de 2 horas, elas estarão bem hidratadas, é o momento de você misturar bem, para que fique homogêneo, fique tudo igual. E aí você vai levar à geladeira e deixar esfriar. E ela vai tomar uma consistência firme, gelatinosa, e aí você vai se servir à vontade, então, no almoço ou em qualquer refeição. O coco vai bem em qualquer refeição. Aí está a receita do coco. Aproveita-o com moderação e verás o resultado. Agradecemos ao irmão Heleno por essas dicas tão importantes sobre saúde, para que possamos cuidar desse maravilhoso patrimônio que é o templo do Espírito Santo. Queridos, neste momento nós chegamos ao momento todo especial, porque vamos compartilhar juntos a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a nossa bússola, que é o nosso guia. Vou pegar aqui a minha Bíblia e nós vamos juntos estudar a palavra do Senhor. E o nosso tema de hoje, que está aparecendo aí na sua tela, é: lembra-te do teu Criador. É uma mensagem que eu gostaria de dirigir a todos, também à juventude, que é o momento mais brilhante da vida. A juventude é a melhor fase da vida. Por que é a melhor fase da vida? Porque na juventude nós temos saúde, nós temos força, nós temos determinação, temos coragem. É a fase que muitas vezes Satanás mais trabalha. E também é um momento em que nós fazemos as nossas escolhas. Escolhemos aceitar, ignorar, ir, ficar. Então, é uma fase de decisão. É onde a gente decide se a gente vai seguir a Cristo ou vamos seguir as coisas deste mundo. E nós temos a experiência de alguém que escolheu sofrer. Um jovem que tinha um futuro brilhante,
tinha uma carreira brilhante na causa de Deus, mas ele preferiu sofrer. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Nós encontramos a experiência desse personagem que escolheu sofrer. O nome dele você já deve saber, que é Sansão. Sansão escolheu sofrer. Juízes capítulo 14, vamos ler do verso 1 ao verso 3, que diz assim: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Então existia um costume naquela época que para alguém se casar com outra pessoa tinha que chamar seus pais, e os pais é que pediam aos pais da outra família o consentimento. Verso 3: Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então, os pais de Sansão aconselharam e disseram: Não existe tantas moças boas na igreja, mas ele disse: Essa agrada os meus olhos. Foi levado pela emoção, pela paixão, e aí Sansão se casa com esta mulher. Júlio César Galo escreveu algo que vai aparecer agora aí para você, muito importante, que diz assim: As consequências virão através das tuas escolhas. Então, as consequências vêm através da decisão que nós tomamos. E aconteceu algo muito desagradável com Sansão no dia do seu casamento. Juízes capítulo 14, verso 20, diz assim: E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Olha só, o melhor amigo de Sansão lá no casamento tem relações com a mulher de Sansão. Então, ali termina o casamento de Sansão. Ali o casamento vai de água abaixo. O momento que era para ser o mais feliz da sua vida se tornou o mais desgraçado. Porém, Sansão não aprendeu a lição. Ele não aprendeu com seus erros. Juízes capítulo 16, verso 1, fala sobre o segundo erro de Sansão. Qual que foi o segundo erro de Sansão? E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Olha só. Olha como Sansão começa a descer de nível. Agora, ele foi procurar uma mulher pior do que aquela que ele tinha arrumado. Então, essa mulher, ele teve uma aventura com uma prostituta chamada Dalila. Ele era para ser um juiz em Israel. Era para ser um libertador, um mensageiro de Deus. E se tornou um escravo nas mãos de Satanás. Gálatas capítulo 6, verso 7 fala assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Sansão plantou o pecado e colheu os resultados
do pecado. Você se lembra do maior transatlântico do mundo, Titanic? O capitão Smith, vai aparecer a imagem, ele disse algo terrível. Vejam só. Nem Deus pode afundar esse navio. E o que aconteceu? O navio afundou nas geleiras do Oceano Atlântico. Toda vez que o homem se desvia de Deus e faz suas próprias escolhas, ele sofre. Hoje no mundo se fala muito em liberdade. O que é liberdade aos olhos do mundo? É fazer o que você quer sem ninguém te restringir. Hoje nós vivemos da era eu não digo nem liberdade, porque a Bíblia diz que a verdadeira liberdade é aquela com a qual Cristo nos libertou. Mas é libertinagem, onde você não tem controle de nada. Você faz, você come o que quer, veste o que quer, vai aonde quer e comete quaisquer pecados que quiser. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 9, fala assim: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Então, queridos, em que fase nós precisamos buscar a Jesus? Na nossa juventude. A Bíblia diz: faça o que você quiser, mas saiba de uma coisa: você terá que dar contas diante de Deus. Em que fase da vida nós devemos buscar a Jesus? Em qual fase da vida? Jesus aceita você em qualquer fase. Seja você jovem, meia-idade ou idoso. Mas a melhor fase de buscar ao Senhor é na nossa juventude. Mas a gente estraga a nossa juventude, se perde na nossa juventude, e às vezes vamos buscar ao Senhor quando já estamos cansados, doentes, acabados, mas mesmo assim o nosso Deus nos aceita. O sábio Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, verso 1: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. É interessante que nós precisamos buscar o Senhor na nossa juventude. E a juventude é a era da decisão. Qual é a fase que os jovens entram no mundo das drogas? Na juventude. Qual é a fase que muitas meninas entram no mundo da prostituição? Na juventude. Qual é a fase que muitos se afastam de Deus? Na juventude. Aprenda a dizer não. Nem sempre nós podemos dizer sim. Às vezes nós temos que dizer não. Às vezes alguém te diz para você ir em um lugar, você sabe que não pode ir naquele lugar, tem que dizer não, mesmo que caiam os céus. Nós temos aí uma imagem de José. José disse não. E você também precisa dizer não. Temos a outra imagem do profeta Daniel. Daniel também disse não. Não se contaminar com as iguarias do rei. Temos outra imagem, imagem de Jesus. Jesus também disse não. E eu e você também devemos dizer não. Eu me lembro ainda quando eu era mais jovem, quando eu morava no Rio de Janeiro, devia ter uns 17 anos por aí, e a minha tia chegou para mim e disse assim: sobrinho, vai ali na venda comprar um maço de cigarro para mim. E eu disse para ela: tia, eu amo a senhora do fundo do meu coração,
eu faço tudo o que a senhora precisar, mas eu não posso ir comprar um maço de cigarro. Por quê? Porque eu vou estar dando mau testemunho da minha fé. O dono da venda, ele vai pensar que sou eu que vou fumar e não a senhora. Não, mas ele sabe que sou eu que fumo. Eu disse, não, eu não posso fazer isso. Eu não vou. Ela nunca mais me pediu esse tipo de coisa. O espírito de profecia diz assim: jovens cristãos, vocês são espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Sejam valorosos em Deus, revistam-se da armadura de Deus e façam com que os incrédulos que os rodeiam vejam que sua vida não fique estragada por se manterem fiéis a todos os mandamentos de Deus. Podem ser, e Deus o requer de vocês, positivas testemunhas suas. Podem ser mais que vencedores pela graça de Jesus Cristo. Empreguem sua influência em favor de Cristo e não trabalhem absolutamente no sentido de Satanás. Então aqui diz que a juventude deve dedicar as suas forças ao serviço do Senhor. Provérbios capítulo 22, verso 6, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Querido irmão, querida irmã, o que Jesus espera de você? Que você entregue seu coração a Ele, que você entregue sua vida a Ele, que você renda o seu ser a Ele. Você pode conquistar muitas coisas neste mundo, mas se você não conquistar Jesus, se você não tiver Jesus na sua vida, não vai adiantar nada. Você pode ser um profissional bem realizado, você pode estar bem financeiramente, mas se você não tiver Jesus na sua vida, não vai valer de nada. Que o Senhor nos dê a sua graça, que o Senhor nos dê o poder do Espírito Santo, e que você, querido internauta, se você não entregou sua vida a Jesus, você possa entregá-la agora mesmo. Neste momento vamos orar por você, vamos orar pelos nossos internautas do chat, para que todos possamos receber as ricas bênçãos do Senhor. Amém. Oremos. Querido Salvador Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, entregando nossas vidas, nosso ser, diante do altar do Senhor. A Ti nos rendemos, que o Senhor possa transformar a nossa vida e o nosso caráter, e fazer de nós pessoas transformadas pelo Teu poder. Nós não conseguimos, precisamos da Tua ajuda, que o Senhor possa estender a Tua mão poderosa. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Toda vez que clamo a Cristo em alta voz, Ele me ouve lá dos altos céus. A minha alma abatida, frágil e sem vigor, faz de Cristo seu refúgio e protetor. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele
espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Sua vinda gloriosa, mais que tudo anseio ver, seu semblante divinal vou contemplar. Essa ânsia da minha alma sei que vai se cumprir, pois confio na promessa que Ele há de vir. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Meu Jesus, te suplico, dá-me sempre tua luz, pra conscientemente te obedecer. Cada dia te espero, pra contigo desfrutar do novo mundo onde quero habitar. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco durante este culto. Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a vida da sua família. E nós estaremos de volta amanhã, domingo, a partir das 19 horas no horário local, às 20 horas no horário de Brasília. Deus abençoe todos, tenham um restante sábado feliz e até o nosso culto de amanhã, se Deus quiser.